Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do AdamaCast. Nesse caso, estamos aqui no AdamaCast Herbicidas. É uma iniciativa que a Adama construiu visando discutir assuntos relevantes sobre a agricultura. E, como eu disse, nesse tema a gente tem discutido herbicidas, né? Estamos já no 4º episódio. Você que ainda não assistiu ou viu, né, os episódios anteriores, convido a você a navegar lá com a gente. Foram episódios bem legais. E agora a gente entra num assunto também tão importante quanto os outros episódios anteriores, né? Mas antes de falar do assunto, né, quero primeiro agradecer a presença de duas ilustres personalidades, né, da área de herbicidas que estão aqui comigo. O professor, né, o pesquisador Fernando Adegas, da Embrapa. Agradecer você bastante aí, tá? Pela parceria, Fernando. E ao Marcelo, que é o gerente de desenvolvimento de mercado da Adama no Brasil, né? E eu sou o gerente de produtos, né, herbicidas da Adama. E hoje estamos aqui, né, para falar de um assunto diferente, né? Diferente do que a gente já falou aqui, porque a gente vai tentar discutir, né, o que tem de novo, né, no que diz respeito a biotecnologias, a traits, enfim, tudo que vem de novidade, né, e que pode dar uma dinâmica diferente na agricultura brasileira. Então esse é o tema para agora, né? Agradeço de novo vocês dois e fiquem à vontade para dar uma palavrinha antes da gente, né, continuar o nosso bate-papo aí, Fernando. Ô Vinícius, eu que agradeço mais uma vez, né, pela 4ª oportunidade da gente estar aqui tendo esse bate-papo, em nome da Embrapa, do convite feito para a gente poder discutir. Agora falar um pouco de futuro, né? E ver de novo, talvez tenha algumas coisas interessantes, mas vai ser, tomara que a gente possa também contribuir com algumas informações que a gente sabe que está acontecendo, que vai acontecer. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria da gente estar discutindo esses assuntos importantes relacionados à planta daninha no Brasil. Que antes do Marcelo, né, Marcelo, só falta a gente pegar, uma bola de cristal para ajudar na discussão, né? Vai dar um pouco mais de riqueza, né? Mas brincadeira. Mas obrigado aí, Fernando. Futura. Obrigado, Fernando, pela presença de novo. Acho que é bastante importante e pertinente esse tipo de iniciativa da Adama. Obrigado, Vinícius, pelo convite também. E, Fernando, acho que a gente já pode pedir um aumento, né? Porque acho que essa apresentação nossa aí de icônicos aí, eu muito mais, né? Personalidade. Ele me colocou aí no nível do Fernando, então acho que eu estou bastante lisonjeado com essa apresentação. Tem que cuidar bem dos amigos, né, Fernando? Quando começa a falar assim muito, é que a gente tá ficando velho, viu, mano? Essas homenagens. Né? A gente agradece. O que a gente pode fazer é passar um pouco da nossa experiência, certamente, que a gente tem feito no último tempo para poder agregar. Essa é a função, né, Marcelo? Perfeito. E quando a gente fala, acho que você tocou num ponto bem interessante, Vinícius, de prever o futuro, né? Eu acho que longe disso, acho que a gente precisa efetivamente discutir essas tendências que nós estamos fazendo. Então, nós já passamos por alguns episódios, mas que a gente precisa cada vez mais entender o que está por vir, para que no final do dia a gente consiga, né, Vinícius, fornecer soluções mais adequadas para o nosso cliente, que no final do dia, né, é o produtor rural. E eu queria, Fernando, que você nos ajudasse um pouquinho para falar sobre os novos traits, né? Então, dessa perspectiva aí de futuro próximo, né, de avanços tecnológicos em portfólio, em produto, em formulação, a gente não pode deixar de lado o avanço de variedades e novos traits, né? Como que você tem visto isso dentro do cenário de manejo de plantas daninhas e de que fato isso pode impactar na nossa posicionamento no final do dia? Então vamos lá. Quando a gente está falando em futuro na nossa área, né, não é uma brincadeira, mas eu tenho que comentar o seguinte: uma coisa que eu tenho quase certeza que vai acontecer no futuro é que planta daninha vai ficar mais complicado do que é hoje ainda. Certamente. Assim, hoje a situação está de ruim, né, para a planta daninha, mas provavelmente vai ficar mais complicado. Isso nos requer a gente tomar mais atenção com algumas coisas para o futuro, né? Então, algumas coisas do futuro já estão certas, né, Marcelo? Você falou futuro, mas vamos falar das novas trades. Essas são coisas mais definidas, né? Que eu acho que fica mais tranquilo da gente falar. Pensando em soja, principalmente, também está vindo em algodão, mas principalmente soja, tem duas novas trades, não chegando, porque já estão no mercado há 2, talvez 3 anos, né? Que são as cultivares de soja, né, Xtend, que tem a possibilidade de, além do glifosato, foi incorporado o herbicida dicamba, né? Só ficando claro que o dicamba está registrado e recomendado só na pré-semeadura, antes da pré-semeadura, né? Para na parte de secação, pré-semeadura.
E também o pacote, né, ou a plataforma Enlist, né, Enlist e Conquesta, né, que é a possibilidade da soja, a soja resistente também ao glifosato, especificamente, em princípio, ao 2,4-D, e também ao monoglifosinato. Então, são essas novas trades que estão chegando. Muita gente pergunta, Marcelo, tá bom, Fernando, o que você acha dos trabalhos que você já fez, que vocês têm desenvolvendo, ou informações de outros colegas, como é que elas vão se encaixar no cenário? Perfeito. Eu quero comentar, não vou entrar em especificidade dessas duas trades, mas tanto dessas como as outras que futuramente devem vir, provavelmente vai ser agregado outros herbicidas e outros mecanismos de ação, que a minha percepção, ou dizer certeza, Vinícius e Marcelo, é que nenhuma dessas trades vai ser a bala de prata, né, de novo eu repito isso, para resolver os nossos problemas de plantas daninhas. O futuro, então eu já vou falar do futuro, e aí eu até encerro com as trades. O futuro do agricultor de soja, acho que de algodão, de milho, que vai fazer um bom manejo para conseguir evitar esse futuro que eu falei que só vai piorar, ele trabalhar com uma boa dessecação de pré-semeadura, ele utilizar o pré-emergente, complementar com pós e a trade seja qual for dessas três situações. Então a trade a ser utilizada, Vinícius e Marcelo, dessas duas novas também no Extend, ou Enlist, ou as futuras que estão, ou até algumas novas que aparecerem, serão dentro do conceito de você dessecar, né, plantar no ninho, utilizar o produtor de dessecação, pré e pós, com uma trade que mais lhe convier. A trade vai estar muito relacionada, por isso que eu até acho que a trade, num primeiro momento, não vai ser tão relacionada a controle de plantas daninhas no primeiro momento. Vai estar muito relacionado a qual a cultivar que essa trade está me trazendo em relação à rentabilidade, produtividade, enfim. Mas, de novo, né? Agora, essas novas que eu acho que vão agregar muito para a questão de folhas largas, né? E, basicamente são oxínicos, também os oxínicos são muito importantes para a folha larga. Talvez a gente tenha até a possibilidade de utilizar alguns outros oxínicos juntos, né? Desse sistema. Então, assim, vão nos ajudar para controlar esses problemas de folha larga que tenham aparecido, aumentado um pouco. Só para fechar, então, o trade, né? São essas duas novas que tem, provavelmente estão vindo mais para frente. De novo, não é essa a solução para tudo e vão ter que compor com... Nós já conversamos nos outros episódios, né? Dessecação e a complementação de pós com essas trades ou não, independente da trade. Perfeito. E acho que você tocou num ponto importante, Fernando, que a gente tem visto no campo, quando o produtor ele escolhe a variedade ou a cultivar, ele está muito mais ligado à produtividade, ao teto produtivo, né? Então a gente tem visto isso para cultivares mais sensíveis a doenças, mas o produtor continua usando porque aquela variedade especificamente está tendo uma resposta em termos de produtividade maior. E de certa forma isso vai acontecer com os traits de herbicida. O poder de decisão da cultivar do produtor vai ser o poder de produtividade que aquela específica cultivar vai ter. A minha dúvida, e aí não sei se você tem visto isso, Fernando, é que de certa forma esse controle em pós-emergência ele vai ser menos importante no sentido de seletividade para determinado herbicida, mas como que eu vou complicar o meu manejo de soja tiguera, né? Porque de certa forma eu tenho uma cultura em sucessão, seja milho, seja algodão, seja cereal de inverno. Sim. E qual que é a implicação que isso pode me ocorrer dentro das culturas subsequentes? Lembrando, né, o Vinícius, que nós estamos falando de um sistema muito integrado de produção. Então eu preciso olhar pós-soja, né? Marcelo, bem lembrado, né? Eu falei bastante de trade, mas não toquei nesse ponto que é a trade no sistema, né? Analisei um pouco essa questão da trade na cultura. E bem lembrado, Marcelo, porque, de novo, né, país tropical, com um sistema intensivo, né? Quando vem algum gringo para cá, o pessoal de fora fala assim, pô, o Brasil é um país abençoado, vocês podem ter 2, 3 culturas por ano, até 3 culturas na mesma área durante as marcas. Podemos, só que também podemos ter mais problema em relação a isso. Então, por exemplo, planta guaxa, tiguera, né, que a gente fala, é um problema muito, vou dizer típico, né, porque também tem no Paraguai, um pouco na Argentina, mas muito nosso, né. Não temos neve, né, então nós vamos... Planta espontânea, voluntária é muito importante. E o maior problema que nós temos de plantas daninhas é planta resistente. Planta daninha resistente a herbicida. O que é uma planta tiguera voluntária de soja, de milho, de algodão, que já tem resistência a glifosato, glifosinato, ela já traz resistência. Nós já inserimos essa resistência. Então nada mais é do que uma planta daninha altamente resistente a vários mecanismos. Quanto mais nós estamos colocando, né, inserindo resistência, 2, 3, 4 mecanismos dentro da planta, nós estamos tendo uma resistência múltipla para aquela... Criando linhas, né? Então nós precisamos pensar, gente, no nosso sistema de produção.
Então, se nós tivermos essa mesma situação para milho e para algodão, como é que nós vamos começar a controlar? Então, planta tiguera, Marcelo, vai ser uma coisa... né? Desculpa, não é era, não. A voluntária é uma planta importante hoje e vai ser cada vez maior que a gente está utilizando os trades com essas resistências. E vamos lembrar, né? Nós falamos já de mato competição e tal, mas tem também, falamos no episódio anterior, né? Que também essas plantas são hospedeiras de praga, hospedeiras de doença, como no caso do milho. Quer dizer, nós podemos comprometer ou dificultar muito os nossos bons sistemas de produção por causa dessas plantas voluntárias. Então, a planta voluntária tem que fazer parte do planejamento. Gostaria muito que a gente pudesse ter rotação de herbicida, mas rotação também dos trades. Seria muito importante para a gente poder minimizar essa questão das plantas voluntárias. Mas foi bem lembrado, viu, Marcelo? Perfeito. Acho que é um componente a mais, né, Vinícius, nessa complexidade de planejamento. Porque acho que a gente falou lá no primeiro episódio sobre resistência de plantas também, pessoal, e um dos grandes precursores da resistência é a aplicação sequencial de um mesmo herbicida, de um mesmo princípio ativo. E com o caminhar dessas plantas cultivadas, geneticamente modificadas, tende a eu diminuir o meu espectro de produtos a controlar esse ativo. Então eu preciso também, né, entender como sistema sustentável, de que forma eu consigo evitar ou não propiciar um surgimento de plantas resistentes a herbicidas. É interessante, Marcelo. Toda tecnologia ela sempre vai trazer um avanço, em princípio, né, senão ela não seria adotada, né? Mas também tem as preocupações ou restrições para que elas sejam, os cuidados que elas tenham vida longa, seja bem implementada. Eu acho que a questão dos trades é muito isso. Porque a gente tem que pensar no sistema. No sistema como um todo. Ajuda no manejo, né? De plantas daninhas do controle, mas o sistema tem um pouco mais... Ele sofre um pouco com isso. Só aproveitando, como nós estamos falando de futuro, nós estamos falando em trades, né? Mas talvez tenha a possibilidade também, pensando no futuro, de não culturas transgênicas, geneticamente modificadas, ou geneticamente modificada pela metodologia do CRISPR, né? Que não é colocada como transgênica, né? Então talvez possa vir algumas coisas, não sei se relacionado a herbicida ou a própria plantas que são resistentes a determinados herbicidas, essa modificação genética pode voltar a possibilidade de reduzir ou até retirar essa resistência utilizando o CRISPR, ou até o próprio CRISPR ser utilizado como próprio controle específico, né? Então, talvez é uma coisa do futuro, gente, que a gente não sabe que se vai vir ou não. Mas como o podcast hoje é para falar, então relacionado também à parte genética, além dos transgênicos, tem a possibilidade de aparecer, talvez aí mais a médio prazo, né, de algumas modificações genéticas que não são transgênicas, né, mas que sejam só para a gente utilizar os herbicidas que para essas plantas são resistentes, ou até elas funcionarem como o próprio controle, como não um herbicida, mas como um produto para controlar a planta daninha. Pode ser uma coisa interessante. E dentro da indústria, Vinícius, você tem visto, como que está hoje, indústrias têm visto esse avanço, o desenvolvimento de novos trades frente ao desenvolvimento de novos produtos? Isso é levado em consideração ou ainda está muito inicial esse contexto? Então, certamente sim, nós levamos, né, Marcelo, isso em consideração, até com a ajuda da comunidade de pesquisadores, né, para a gente tentar identificar quais serão, né, a nova cultura da soja, a nova cultura do milho daqui para frente, né? Como que será a dinâmica dessas culturas? Então a gente tenta imaginar o que pode ser no futuro para a gente começar hoje a desenvolver algum produto, né? Porque a gente sabe que no Brasil, do desenvolvimento de um produto, né, do início de desenvolvimento de um produto até o lançamento, nós estamos falando basicamente de 10 anos. Então é muita coisa. Então a gente precisa, de certa forma, antever algumas coisas, né, quando a gente fala em futuro. Então a gente cria alguns cenários, né? Quanto que vai ter de soja em list no futuro, né? Ou quais outros traits virão, né? Quais outras tolerâncias, ou melhor, resistências, né, a herbicidas virão. E a partir disso, nós olhamos para dentro de casa, dentro do portfólio, né, de ativos que nós temos, e começamos a desenvolver as formulações, né? Sempre com tecnologia de formulação embarcada, porque por mais que nós teremos, né, culturas que sejam resistentes a determinados herbicidas, ainda sim teremos uma questão de seletividade em cima dessas culturas, né, que a gente precisa levar em consideração. Então, a formulação ainda continua sendo um fator importante para nós, assim como a gente falou nos episódios anteriores, não é diferente aqui, mas a gente leva assim, em consideração essas novas tendências de mercado na construção de novos conceitos.
imaginando que a complexidade ela aumenta, né, e dá uma dinâmica diferente, né? É até interessante, né, se você falar um pouco da busca por novos produtos, né, que Sim. mesmo se encontra demora tempo até do descobrimento, né? E tem aparecido também umas questionamentos, Marcelo, do futuro. E a questão de bioinsumos, né, que melhorou, aumentou muito no Brasil, né? Para controles diversos, para melhorar primeiro para fertilidade, para plantas. E para plantas, doença e da planta não tem um herbicida biológico, né? Vai resolver, né? Essa é outra pergunta para o futuro, gente. Se cínicos, vocês perguntassem assim, vai ter um herbicida biológico? A minha resposta agora seria não. Não. E deixa eu explicar o porquê. Não, mas eu queria muito, né? Quero muito. Por quê, pessoal? O pessoal que está assistindo, assim, por que não tem herbicida biológico, né? Lembra que normalmente os produtos biológicos são muito específicos, né? Então, até já teve, por exemplo, já teve muito ospório para controlar leiteiro, né? Tem alguns outros lugares, tem herbicida nos Estados Unidos, tem herbicida que já foi colocado na Austrália, mas é para uma planta específica. Então, imagina se a gente tiver um herbicida para controlar pé de galinha. Vai ser ótimo. Mas junto com o pé de galinha tem amargoso, tem trapoeraba, aí a pessoa vai ter que utilizar aquele e o outro. Combinar vários. Então, primeiro, a especificidade é difícil. E, normalmente, os herbicidas só base. Um herbicida pode ser um fungo, aí você vai ter que ter aquele tripé, né? Para funcionar, tudo que a gente faz em laboratório às vezes dá certo. O pessoal que vai levar para o campo. Então, assim, talvez para uma controle, por exemplo, de aguapé, que aí na represa só tem aguapé, talvez fosse uma coisa interessante, né? O professor Edivaldo Perini tem trabalhado bastante em relação a isso. Então, esse outro tripé, além dos produtos químicos que você falou, e talvez tenha mais para frente, acho que está se buscando alguns novos ativos, acho que não vem tão cedo, né? Ou se vier novos ativos, pelo menos não mecanismos novos, acho que vai demorar um pouquinho. E a questão dos biológicos, pessoal, infelizmente, eu acho que no futuro, se tiver, esse eu nem coloco a médio prazo, talvez a longo prazo. Acho que tem que pesquisar, talvez apareça alguma coisa, né? As empresas estão trabalhando muito com produtos biológicos no geral. Infelizmente, para herbicida, a informação de futuro não tem nada vista no horizonte para essa área, né? Fernando, eu acho que o que tem, a gente tem visto muito, né? Mas parece que ainda não está, óbvio, nem em larga escala, porque imagino que esteja numa fase mais experimental, né? A questão de aplicações localizadas, aquela que você identifica, né? Onde está a planta e só aplica na planta, não no solo. E também aquela que não utiliza o produto químico, você utiliza, né? Controle cultural, né? Fogo e choque, eletricidade, enfim. O que você tem trabalhado em cima disso? Alguma coisa? Legal, pessoal. Também no futuro nós já falamos um pouco de parte genética, de biotecnologia, de produtos, tá? Químicos e biológicos, talvez. E aí tem essas questões ligadas mais à utilização dos herbicidas, que nós já temos, pensando nos herbicidas, mas que maneira nós podemos utilizar como tecnologia de aplicação ou outro tipo de aplicação. Então, assim, acho que a tecnologia de aplicação vai ter umas mudanças interessantes, até pela necessidade de sustentabilidade, a gente utilizar mais. Tem um aspecto muito maldito assim, mal colocado em relação à sustentabilidade. Acho que a gente já faz. Lógico que tem alguns erros, né? Mas acho que nós fazemos bem isso. Mas precisamos melhorar um pouco, né? E acho que a aplicação, como nós já discutimos no episódio anterior, é interessante. O que está vindo de novo, né? Aplicações localizadas, é verdade. Já é um fato, né? Principalmente na dessecação, né? Sim. Onde a gente não tem uma uniformidade na área, você tem aqueles localizadores, normalmente por infravermelho, enfim, né? Outra possibilidade de você ter mapeamento e depois fazer aplicação. Isso já é uma coisa já está ativa e já está sendo utilizada. Outra, aplicações específicas, quer dizer, você ter reconhecimentos de determinadas plantas daninhas e ter a possibilidade de um pulverizador com diferentes produtos, talvez você tenha 4, 5 tanques, né? E de acordo com você identifica, por exemplo, uma folha larga, não uma folha larga, essa espécie, essa aqui é um pé de galinha, esse aqui é um amargoso. Para pé de galinha esse produto é melhor, aí vai um produto só. Tem algumas dificuldades, primeiro, para você fazer. Hoje já se identifica o que é cultura e o que é planta daninha. Já está se identificando os também. Algoritmos, né? Os algoritmos também. Aí você precisa ter um banco de dados muito grande. Já consegue ver o diferencial que é uma monocotiledora numa dicotiledora. Mas tem dificuldade de ajustar a espécie, né? E espécie para planta daninha é importante. Mas eu acho que é um campo que vai avançar bastante, Vinícius Marçal. Identificação de planta, utilizar essa tecnologia 4.0, 5.0 de identificação, né? E a parte de aplicação também. A partir disso, você pode relacionar a aplicação localizada vendo para químico, né?
Outra coisa para herbicidas são aplicações localizadas agora com drone, né? Com utilizações aéreas. Eu tenho muito, assim, não tenho muito receio. Hoje eu acho que você tem falado muito só das coisas positivas. Eu acho que são coisas que precisam desenvolver mais informações técnicas, né? O drone tem muita coisa para a gente melhorar ainda, principalmente herbicida. Eu acho que tem muito potencial, mas eu acho que nós precisamos gerar mais conhecimento, né? Acho que nós estamos colocando o carro um pouco nas frente dos bois, né? Avançando algumas coisas sem ter uma base um pouco maior de tudo, né? Seja de espectro de gota, de faixa de aplicação, volume, mas vai aumentar também a questão de aplicação para o drone, né? Acho que essa é uma outra coisa. Espero que melhore, acho que vai melhorar. E aí, controles alternativos, Vinícius, tem até umas coisas do passado, né? Que estão voltando de novo, né? O episódio passado a gente falou das voltas do que não foram para o pré-emergente, né? Tem algumas coisas de controle de herbicida, não é que a volta dos que não foram, porque eles nunca foram, né? Mas talvez volte a ideia. Então, assim, tem se buscado esse controle por eletricidade, né? Por choque uma aplicação não eletrostática, mas por eletricidade mesmo. Que o grande problema é que tipo de equipamento que eu vou fazer, como é que eu vou aterrar isso. Então, eu acho que tem se desenvolvido essa situação. Aí tem que ver a questão comercial, se isso vai ser possível ou não. A viabilidade, né? A viabilidade comercial. Tem aí tem também por laser, né? Umas coisas por laser, quer dizer, utilizar um outro sistema de você controlar a planta com aplicações aí via laser, é muito mais específico. Mas, de novo, né? Acho que a tecnologia base já tem, só tem que ajustar isso para o manejo de plantas daninhas. Talvez tenha tudo meio a médio prazo, viu, Vinícius? Tem a questão do fogo, que ainda é utilizado por algumas situações, acho isso meio complicado, o nosso sistema de plantio direto, palhada, né? Então, mas é uma coisa que pode acontecer, e até controle mecânico, né? Acho que você viu vários robozinhos catando planta daninha, isso é muito factível, gente. Imagina se colocar a possibilidade de a gente fazer aquele monitoramento, né? Mas aquela leitura por monitoramento, o robô vai lá e tá inchado. Então, assim, amargoso. A gente pode. Então, aí tomara que se for amargoso grande, esse cara vai. A enxadada tem que ser boa. Mas então, assim, eu acho que esses controles alternativos, que no passado tinha muito conceito e tinha pouca gente tentando desenvolver, porque achava que tinha um lado comercial, eu acho que vai ter algum apelo comercial. Acho que vai continuar sendo nichos não no mau sentido, quer dizer, não vai servir. Nada vai substituir nada assim. Mas é um controle químico com herbicida, vai ter que fazer alguns ajustes, mas acho que vai começar a aparecer essas oportunidades. Tem que ver o lado comercial, tudo, mas pensando de planta daninha, se eu fosse fechar o pacote do que nós conversamos aqui do futuro, trades, que já é uma coisa mais segura, a questão de outras alternativas genéticas que estão buscando talvez seja seguro. Infelizmente, a alternativa por químico biológico acho que vai ser difícil, mas na tecnologia de aplicação, essas alternativas vão acontecer. Eu acho que assim, de futuro, pensando em coisas novas mesmo, eu acho que é um pouco isso. E aí tem algumas coisas dos nossos sistemas, né, que não deixa de ser futuro, né, Marcelo? Nós já conversamos nos outros episódios aqui, né? Algumas informações novas que eu acho que precisa acontecer e tomara que aconteça, né? Talvez nós podemos ter no futuro melhoria ainda mais de formulação para pré-emergente, para passar no palhada. Perfeito. Vários de vocês também estão trabalhando com isso, acho que vai acontecer. Entender um pouco mais essa interação das cultivares com herbicidas, né? Que maneira a gente vai poder monitorar isso? Talvez tenha algumas ferramentas para a gente fazer isso. Ferramenta para a gente monitorar controle, né? Ver se foi feito controle ou não. Então, assim, aí as ferramentas no sistema de manejo dentro dos nossos sistemas de produção. Sistema de manejo dentro do nosso sistema de produção. Acho que é uma coisa que pode ser vista para frente. E ouvindo você falar, né, Fernando? Eu estou aqui matutando com meus neurônios. Às vezes a gente acaba colocando realmente o carro na frente dos bois, né? Porque a gente discutiu aí nos episódios anteriores, né, que precisa pelo menos que o básico seja bem feito. A gente sabe que no final do dia a questão operacional conta muito, a pressa, a urgência, e a gente acaba deixando alguns parâmetros mais simples de fazer, como por exemplo limpar um pulverizador da forma correta, como por exemplo aplicar um produto pré-emergente no momento que ele deveria ser aplicado. E a gente tem mesmo visto o mercado, Vinícius, né, conduzir para essas novas tecnologias. E a gente sabe também que existe um problema muito, muito grande nessa questão de adaptabilidade, uma vez que quando a gente falou lá de pulverizadores com sensibilidade física ou identificação de plantas, a gente sabe, né, Fernando, que para que eu consiga identificar plantas menores, minha sensibilidade tem que ser maior, automaticamente o meu erro também é maior. E aí eu causo fitotoxicidade, ou eu vou aplicar onde eu não deveria, e assim por diante. Então eu acho que
esse é o momento da gente refletir bastante. E eu li sobre um trabalho do professor Gandolfo há pouco tempo atrás. Ele trabalhou com a inspeção periódica de pulverizadores nível Brasil como um todo, e ele chegou num número bastante alarmante, que 80% dos pulverizadores tinham algum tipo de problema operacional. Seja uma ponta entupida, seja uma lavagem incorreta, e isso acarreta efetivamente em todo o processo de manejo de plantas daninhas, né, Fernando? Então, acho que a gente precisa sim ter essas novas tecnologias adaptadas e no nosso radar, mas de certa forma a gente precisa efetivamente fazer o básico bem feito, né, para que a gente no final do dia tenha uma rentabilidade. Eu estou dizendo tudo isso para fazer uma pergunta, Fernando, no sentido especialmente de fitotoxicidade, né? Então a gente falou isso, você falou muito bem, quando a gente vem lá com a soja Extend, o dicamba ele é um registro para aplicação antes da soja, né? Não na pós-emergência. Da mesma forma isso tem acontecido para lixo. Mas a gente esquece que a gente tem que combinar com o vizinho, né? Porque a gente também precisa ter um plano de stewardship muito forte para esse problema. Como que você vê hoje esse cenário de extensão propriamente dita no campo, né? Como que está o stewardship para manejo de plantas daninhas no nível de produtor, em termos de informação, seja deriva, seja produtos específicos, seja qualidade de material? Eu acho que essa é uma coisa nem de futuro, né? Essa é uma coisa talvez para ontem que a gente tem discutido com necessidade de implantação hoje, né? Perfeito. Cada vez mais, quando a gente fala em sustentabilidade, essa palavra é muito ampla, né? Sim. Mas a gente vai ter que evitar que qualquer produto ou qualquer ação que a gente faça da minha propriedade pode ter algum impacto negativo com o vizinho. E aí seja desde produto químico até calcário, que você vê a aplicação de calcário, parece que vai cair na cidade, né? A nuvem de calcário é cheia. Ou uma ação que você não faça corretamente, você pode dar erosão para o vizinho. Então são várias situações. E no químico é muito importante, talvez aí o herbicida sim é a principal alvo. O principal alvo por quê? Porque o herbicida foi feito para matar a planta, né? Herbicida. E se cair numa cultura vizinha. Então cada vez mais, Marcelo, essas questões vão ter que ser discutidas e vão ter que ser implementadas. Eu não acho que o melhor meio seria a parte legal, sabe? Perfeito. Eu acho que seria sempre a questão de conscientização primeiro. Eu acho que se não der certo, eu acho que legal é o último. Legal que eu digo uma proibição. Uma punição. Acho que até questões de restrição em algumas situações é possível, desde que entenda bem o produto. Então acho que nós temos que continuar nesse processo, né? E eu acho que tem sido feito muito treinamento e tal, mas de novo, né? É sempre aquele tripé. A informação é importante, quem recebe, mas depois da aplicação, acho que precisaria ter alguém próximo. Quem implementa isso, na verdade. Tá junto. Isso serve não só para aplicação, mas serve para semeadura. Semeadura a gente faz isso. Sim. Toda pessoa tá vendo isso. Eu acho que esse é um processo. E lembrando, né, que as novas trades vêm com alcocínicos, né? Alcocínicos são produtos assim, ambientalmente até muito toxicologicamente interessante e até ambientalmente, mas a gente até brinca, né? Alcocínicos são produtos hormonais, né? O conceito não é bem correto, mas o que é um hormônio, né? Em pequenas doses já tem efeito, por isso que em pequenas situações ele já mostra efeito. Então são produtos com mais sensibilidade para utilizar. Então isso vai acontecer, Marcelo. Isso vai um pouco naquela questão de educação, que a gente pode até falar como é que vai ser o futuro da transmissão de conhecimento, né? Mas serve também para lavagem de tanque, que aí o problema é no próprio produtor, né? Fiz isso, sobrou herbicida, esse herbicida, como é que eu vou fazer lavagem de tanque? Então assim, é uma série de coisas que eu acho que no futuro vai ter mais informação, talvez vai ter mais produtos para algumas situações, como lavagem de tanque, para evitar deriva, né? Sim. E principalmente vai ter que ter mais implementação. Essa, eu brinco, vai ser o pelo amor, né? Tomara que seja pelo amor. Pelo amor. Acho que isso é uma coisa importante também para se ter nesse pacote de utilização do herbicida para o futuro. Essa é meio para já. Acho que essas coisas vão melhorar, viu, Marcelo? Eu espero. Então, os pulverizadores já melhoraram, né? caminha-se para isso. A conscientização já melhorou. Tem alguma dificuldade de implementação em algumas situações do Brasil. Mas eu acho que isso vai acontecer. Eu espero que aconteça. Acho que e acho que é um caminho muito importante. Nós, enquanto a Damar, estamos seguindo, acho que no caminho certo, né, Vinícius? Que realmente é de que forma a gente faz esse extensionismo, de que forma a gente transfere o conhecimento básico de uma tecnologia nova que está surgindo. Então, nós temos investido em tecnologia de formulação, temos investidos em portfólio, investidos em inovações tecnológicas, né, Vinícius? Mas muito com o pé no chão, Fernando. Muito no sentido de que
eu consiga que o meu cliente, que é o produtor, aplicar isso da forma correta, da forma mais adequada. E, de novo, é o meu arroz com feijão. Com certeza, esse é o nosso desafio. Acho que essa iniciativa do AdamaCast Herbicidas, de uma certa forma, endereça isso, né? Para a gente tentar levar conteúdo para os nossos clientes, enfim, nossos parceiros, distribuidores, enfim, cooperativas, né? É uma das iniciativas, não para por aí, né, Marcelo? Você comentou do Adamar Cuida, que é da conscientização, né, do uso consciente de herbicidas e outros produtos químicos também. Nós, como indústria, temos essa responsabilidade e nós queremos ter perenidade na agricultura, né, no Brasil, globalmente falando. É uma empresa global, a Adamar. Então, nós queremos fazer bem feito as coisas para que a gente tenha perenidade. Então, a gente leva muito sério essa oportunidade, né, e agradeço, né, vocês aqui também por esse bate-papo. Mas estamos, eu acho que, num caminho legal de capacitação e não contínua. Não para aqui, sempre vai continuar, né? Viu, Vinícius, como esse podcast, esse quarto é para a gente falar de futuro, nós estamos falando de futuro, né, coisas até diferentes, né? Eu vou falar outra coisa que pode aparecer ou discutir é a questão da inteligência artificial para algumas ações. Isso vai ter para gerar dados, para gerar... Enfim, acho que isso vai fazer... Não sei de que maneira fazer parte, eu não sou dessa geração, mas deve fazer parte. Mas eu quero só terminar essa parte falando assim, tudo isso que nós conversamos do futuro, falamos de trade, de outra parte genética, de bioinsumos, falamos da questão de tecnologia de aplicação, tudo isso vai vir, alternativas de aplicação, tudo isso provavelmente vai ter no futuro e tal. Duas coisas que eu tenho certeza que só vai funcionar no futuro, isso é uma certeza que eu tenho. Se a gente tiver bons técnicos fazendo isso, então assim, agrônomo vai continuar sendo importante no futuro, e agrônomo bem capacitado com informação. Vai ter máquina que vai andar sozinha? Vai, mas vai ter alguém que vai ter que programar isso aqui e fazer esse tipo de situação. Perfeito. E tudo isso vai ter, e na questão de planta daninha só vai funcionar tudo isso, seja o trade, seja o CRISP, seja a tecnologia de aplicação, tudo, se isso for feito daquele conceito que nós discutimos desde o primeiro podcast, o conceito de manejo de planta daninha. Que cobertura do solo é importante, com palhada é você dessecar, fazer uma boa dessecação, ter pré-emergente, ter o pós-emergente, seja com a trade que você vai utilizar, a tecnologia de aplicação, ou o agregamento, né, a agregação que você vai ter de outra tecnologia. Então, assim, por incrível que pareça, o futuro ainda vai estar na mão, seja com fortunas que nós vamos ter de novo, com bons profissionais, bons agrônomos, com boa informação e dentro dos conceitos básicos de manejo de planta daninha. Essa é uma certeza que eu tenho. Com a trade que pode aparecer, as outras coisas que podem aparecer, acho que vai ter coisa boa. São detalhes. Mas essas duas coisas podem ter certeza. Não vamos resolver o problema de planta daninha com isso. Senão aquilo que eu falei que só vai piorar as coisas, vai acontecer. É o que eu acho do futuro. Eu acho que vocês fizeram aqui no podcast, desses 4, né? É passar essa grande parte para a gente continuar tendo informação, que isso gere conhecimento, né? Possa ser aplicado no campo. É isso que a gente... É uma das nossas funções, seja da pesquisa, e que leva essas informações. É um pouco isso. Eu agradeço a oportunidade de ter esse bate-papo com os amigos durante principalmente hoje, né? Para falar do futuro um pouquinho. Que eu seja o futuro do meu time, viu? Porque esse eu não sei o que vai acontecer. Esse aí certo. Talvez não seja bom, viu? Mas de certa forma, obrigado, Fernando. Eu acho que compactuo com tudo isso que você falou, né? É por isso que fiz questão de ressaltar de que acho que as tecnologias virão, né? O futuro está aí. A gente precisa se adaptar, mas que de certa forma o detalhe e a diferença vai ser fazer o básico bem feito, né? Agradeço aí, Vinícius, também pelo convite, agradeço, Fernando. E queria reforçar aí para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, né? A Adamar é uma empresa bastante preocupada com esse tipo de iniciativa, né? E por isso que nós não vendemos produto, nós vendemos solução. E a solução, ela passa por produto, ela passa por tecnologia, ela passa por inovação. E mais do que isso, passa por profissionais capacitados. Muito bom. Obrigado, senhores. Obrigado a você também que nos acompanhou durante essa jornada, né, do AdamaCast Herbicidas. Lembrando que esse foi o 4º episódio, mas nós tivemos, né, e produzimos outros 3 episódios anteriores. Convido a você que não assistiu e não viu, que visite lá esses episódios, né? E espero que a gente tenha contribuído de uma maneira direta e indireta aí no desenvolvimento, né, da agricultura nas diferentes regiões do Brasil. Conte com a Adamar, conte com os herbicidas da Adamar e ficamos à disposição de todos aí. Muito obrigado.